Paz seja com todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Amém? Vamos dar início ao culto verdadeiro. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentarão no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedastes em vossa casa, estava nu, me vestistes, adoeci e me visitastes, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos perguntarão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te demos hospedagem, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? Respondendo o rei, lhe dirá: Em verdade vos digo que quando fazias a um destes pequeninos irmãos, era a mim que fazias. Então dirá também o rei aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos vós de mim, malfeitores, para um fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu estava estrangeiro e não me hospedastes em vossas casas. Estava nu, não me vestistes. Estava enfermo e na prisão e não me visitaste. Então eles também lhe dirão, os injustos, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderei, dizendo: Em verdade vos digo que, quando não fazias a um destes pequeninos irmãos, era a mim que não fazias. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos pastores e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chama Caifás. E consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa da Páscoa, para que não haja alvoroço entre o povo. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, ficaram indignados, dizendo: Por que fez este desperdício? Pois este unguento se poderia ter vendido por grande preço e se daria o dinheiro aos pobres.
Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhe: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porque sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, me fez preparação para o meu enterramento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será falado o que esta mulher fez em memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os principais dos pastores e disse: que me quereis dar, e eu vos entregarei a Jesus? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Desde então, Judas buscava oportunidade para entregar a Jesus. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E Jesus lhe disse: ide à cidade a um certo homem e diz-lhes: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe mandou, e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentou-se Jesus à mesa com os 12, e comendo eles, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E começaram cada um a dizer-lhes: porventura, sou eu, Senhor? E Jesus respondendo disse: o que? Comigo mete a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem, porque um filho do homem for traído. Bom seria para ele que nunca houvesse nascido. Respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Senhor? E ele disse: tu o dissestes. E quando comia, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para perdão dos pecados. Digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo a Jesus, disse-lhe: ainda que todos, Senhor, se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus a Pedro: em verdade vos digo, Pedro, que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemaní e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui, velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora, Pedro, pudestes velar comigo. Vigiai e orai, para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas o corpo é fraco. Indo segunda vez,
orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecendo, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: Dormi agora e repousai. Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos pastores e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha lhe dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, pode prender. E logo Judas aproximou-se de Jesus e disse: Eu te salvo, mestre. E o beijou. E Jesus, porém, disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus disse-lhe: Mete em teu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerá. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: Saístes como para um salteador, um ladrão, com espadas e varapaus para me prender. Todos os dias eu estava convosco no templo, junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpra as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando, fugiram. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo pastor Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até ao pátio do sumo pastor e, entrando, assentou-se entre as criadas para ver o fim da audiência. Ora, os príncipes dos pastores e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem lhe dar a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegou 2. Este disse: Eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo pastor, disse-lhe: Não respondes coisa nenhuma ao que estão te acusando? Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, filho dele. Disse-lhe Jesus: Tu dissestes. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou os seus vestidos, dizendo: Blasfemou, para que precisamos ainda de testemunho? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia, que vos parece? E eles, respondendo a Pilatos, disseram: É réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e lhe deram punhadas, e outros esbofeteavam, dizendo: Profetiza, Cristo, quem é o que te bateu? Ora, Pedro estava assentado fora no pátio e, aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E, saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus. E Pedro negou outra vez com juramento: Não conheço este homem.
De daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam também, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou Pedro a praquejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou, e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que disse: antes que o galo cante, Pedro, 3 vezes me negarás. E chegando a manhã, todos os príncipes dos pastores e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E, maniatando-o, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, que o traiu, vendo que foi condenado à morte, lhe trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos pastores e aos anciãos, dizendo: pequei, traí o sangue inocente. E eles, porém, disseram a Judas: que nos importa, isso é contigo. Ele, porém, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os príncipes dos pastores, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-la no cofre das ofertas, porque são preços de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um moleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até ao dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que vaticinou o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu estás dizendo. E sendo acusado pelo presidente, pelos príncipes dos pastores e pelos anciãos, Jesus nada respondia. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quando testificam contra ti, e nem uma palavra lhe respondes? De sorte que o presidente estava muito alegre. Ora, por ocasião das festas, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido do povo, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual que quereis vós que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado a Jesus. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou lhe dizer: não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a Pilatos, a multidão, que pedisse a Pilatos Barrabás para ser solto e matasse a Jesus. Respondendo o presidente, disse-lhe: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. E o presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais gritavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitaria, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. Respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhe soltou Pilatos Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlata, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça de Jesus, em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante de Jesus, escarnecia dele, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e lhe batiam com ela na cabeça.
E depois de o haverem escarnecido, lhe tiraram a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz de Jesus. Chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas Jesus não quis provar. E havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assentados, o guardavam ali. E por cima da sua cabeça colocaram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e um à sua esquerda. E os que passavam blasfemavam de Jesus, balançando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo e desça da cruz. Se és o Filho de Deus, desce dessa cruz. E da mesma maneira, também os príncipes dos pastores, com os escribas e anciãos e fariseus, escarneciam de Jesus, dizendo: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar? Se é o rei de Israel, desça agora dessa cruz para que nós creremos. Confiou em Deus, o livre-o. Agora, se o ama, não é seu filho? Porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com eles estavam crucificados. Desde a hora sexta houve trevas, a terra ficou escura, sobre toda a terra não havia luz, até a hora 9. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, meu Pai, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele está chamando por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo da cruz. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam acontecido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho do Criador dos céus. E estava ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o em um fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi. Estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentada em frente do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramos-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, dizia: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que de noite os seus discípulos venham e furtem e digam ao povo que ele ressuscitou dos mortos.
e assim o último erro será pior do que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide guardai-o com segurança, como entendei. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra que era muito pesada, e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo às mulheres, disse: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o puseram. E depois, imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o verei. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas presurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciar aos seus discípulos. Indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe: não temas, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. E quando iam, eis alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos pastores todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizem, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram o corpo, e se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadimos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até ao dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado, para que fosse encontrar com ele. E quando viram a Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, lhe falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glórias a ti, Senhor, toda honra e toda glória para o único Criador dos céus, da terra e do mar, através do seu Filho amado, primogênito. Quem honra o Filho, honra o Pai. Quem ouve o Filho, ouve o Pai. Por isso, você que me assiste, receba a bênção do Senhor, a paz verdadeira, que é de graça, não tem ouro nem prata que compre um culto como esse, que é realizado. Por isso os verdadeiros, como eu, todos que estão inscritos, que foram levantados pelo Filho do Criador vivo, fez a diferença. É só você comparar um culto desse com o culto da enganação evangélica, dos falsos pastores que recebem dízimos e oferta que não está escrito no livro da vida. O Filho do Criador nunca mandou receber esse tipo de dízimo e esse tipo de oferta. Então você precisa fazer e ver a diferença entre o falso e o verdadeiro. Nós realmente fazemos como Jesus mandou e somos imitadores de todos aqueles que foram levantados por ele. Não negociamos, não nos vendemos, não recebemos presente, muito menos dinheiro, porque somos verdadeiros. Mas os falsos, eles querem
tudo que você puder dar de material para eles, porque eles são falsos. Amém? Que essa paz entre na sua casa, na sua vida, todos os dias, 3 vezes ao dia. E não importa a enfermidade, mas a enfermidade sairá, em nome de Jesus. É só você realmente ouvir este culto 3 vezes ao dia. Amém.